Oi, pessoal, boa noite. Hoje vamos apresentar o andamento do nosso trabalho de análise de dados. Nosso grupo é formado por Hércules, Nara, Vinícius, Gabriel e Larissa, que sou eu. E nessa apresentação vamos abordar as bases de dados escolhidas pelo grupo, o objetivo da análise, o passo a passo do processo, incluindo a preparação no Python, análises exploratórias e uma breve introdução do cruzamento de dados. Bom, para esse trabalho a gente escolheu iniciar com a base ordens item dataset, porque ela contém informações que dariam para cruzar com outras três bases, né, a partir das variáveis ID do cliente, ID do produto e ID do pedido. Essas bases seriam a Products Dataset, porque ela detalha informações dos produtos, a Ordem Dataset, que reúne dados sobre os pedidos realizados, e a Customer Dataset, que traz informações específicas dos clientes. O objetivo da análise é identificar as características dos produtos mais vendidos e também as regiões de entrega, a fim de compreender as necessidades logísticas específicas de cada área. Assim, podemos propor estratégias para otimizar os processos e atender as demandas de maneira mais eficiente. Bom, para começar a análise, primeiro a gente configurou o ambiente no Python, né, usando algumas bibliotecas úteis para trabalhar com os dados. Vou explicar rapidinho o que cada uma delas faz. Pandas, que basicamente é a ferramenta principal para manipular e organizar os dados. A gente usa para carregar arquivos, mexer nas tabelas, filtrar, agrupar e essas coisas. A NumPy é ótima para fazer cálculos e trabalhar, ajuda bastante quando os dados são muito grandes. A Matplotlib serve para criar gráficos simples, como barras ou linhas, e é a base para visualização. A Seaborn deixa os gráficos mais bonitos e avançados, além de facilitar algumas análises visuais. Aí depois a gente importou para as bibliotecas, a gente carregou os datasets das quatro bases, usando o pdread CSV. São arquivos CSV e por isso usamos parâmetro CEP, para definir que o separador é uma vírgula. Essa etapa basicamente serve para preparar tudo e deixar os dados prontos para começarmos a explorar e cruzar as informações. Dando sequência, a primeira análise exploratória que a gente fez foi para a base de clientes. O primeiro passo foi visualizar os dados iniciais utilizando o comando .head. Esse comando nos mostrou as colunas principais, que identificavam o cliente, o identificador único, o CEP, a cidade e o estado. E aí, com essa visualização, a gente entendeu a estrutura inicial do dataset. Depois, com o código .snu, a gente verificou que não tinha valores ausentes, então nisso não seria necessário ajustes. E em seguida também a gente utilizou o comando datatypes e a gente percebeu que a coluna Customer Zip Code Prefix estava com formato numérico. Mas como os CEPs não são usados em cálculos, a gente preferiu transformar em texto. Com esse código na tela, a gente garantiu uma conversão para que o CEP seja tratado como uma informação categórica e não numérica. Isso preveniria problemas em análises futuras. Bom, por fim, com o código .count, a gente verificou os registros válidos em cada coluna e a gente chegou que a base possui 9.441 registros, sem valores ausentes. Então, a partir de toda essa análise, o dataset de clientes ficou completo e pronto para ser integrado com outras bases. A segunda análise exploratória foi para a base de interesse inicial do grupo, a ordens item dataset. Aplicamos novamente o comando .head para ter uma visualização da base nas primeiras 5 linhas. E a gente ficou em dúvida o que significava esse ordem item ID. Mais para frente a gente tentou analisar isso também. Mas a princípio a gente entendeu que conectava o item pedido, identificava o produto, mostrava o vendedor e também representava o prazo de envio. Com o código .count, a gente percebeu que a base continha 112.650 registros, todos completos. Mas com o comando datatypes,
a gente percebeu que a coluna Shipping Limit Date precisava ser ajustada, pois ela estava no formato texto, que impediria cálculos temporais. Então, a fim de corrigir essa coluna, a gente aplicou esse código que está na tela. E aí, com isso, transformamos a coluna para o formato de data e isso vai permitir análises relacionadas ao prazo de envio. Bom, como eu disse no início da análise exploratória da segunda base, a gente não tinha entendido direito o que era esse Ordem Item ID, porque tinha uma discrepância muito grande entre o número 1 e o número 21, então a gente não sabia se era o tanto de pedidos, se era uma ordem de produtos colocados, então a gente resolveu explorar isso para entender melhor a base. Então, a gente percebeu que a gente deveria explorar a partir do número 21 e também a gente fez um código para descobrir quantos produtos tinham para ver se tinha alguma correlação. E a gente chegou em 32.951 produtos diferentes. E fazendo essa investigação a partir do 21, né, que a gente só tinha um pedido com essa característica, a gente descobriu que essa coluna representava a sequência dos itens dentro de um mesmo pedido. Ou seja, quando o cliente ia fazer um pedido, ali uma compra, esse ordem item ID representava a sequência dos itens, dos produtos que ele ia inserindo para fazer a compra. Bom, para ter uma visão mais geral ainda da base, a gente usou esse código price, que separou média, máxima, porcentagem, para, né, ajudar nas análises futuras. E também passamos ali pelo comando SNIL para verificar que ainda não tinha nenhuma célula vazia, né, nenhuma linha ou coluna vazia. Com isso, a segunda base ficou pronta e a gente pôde passar para a terceira base, a de pedido, a ordem dataset. Novamente, para ter uma visão geral da base, aplicamos o código .head. Com esse comando thetypes, com esse código, a gente percebeu que algumas das colunas, que todas as colunas estavam em texto, mas que algumas delas deveriam estar em data. Então, a gente precisou aplicar um código para passar para data. E aí, aplicando o código para todas as colunas, a gente conseguiu fazer com que as colunas referentes às datas saíssem do formato de texto, e isso foi essencial para permitir os cálculos com o tempo entre aprovação e entrega, por exemplo. Bom, nesse momento a gente precisou retomar o nosso objetivo, porque a gente entendeu que a gente só queria olhar para aqueles produtos do passado, né, que foram entregues, então para a gente não era interessante, por exemplo, o que ainda estava sendo processado, o que ainda não tinha sido aprovado, porque a gente estava olhando só para aquilo que já foi entregue, então para isso a gente precisou, né, fazer esse ponto Snow para ver aquilo que tinha ficado em branco na base, para a gente limpar e consertar, e também para eliminar aqueles itens do futuro e não que já foram entregues. Após fazer aquele filtro do que ainda estava no futuro, né, e até por isso estavam com células em branco, ao fazer a limpa dessa base, a gente chegou só em 23 itens, linhas em branco. E aí a gente totalizou 96.478 dados bons para a gente seguir com a análise. Fizemos uma última verificação para ver se a gente não tinha perdido nada, nenhum dado interessante, e para ver se a gente também ainda não estava com nada em branco. E essa verificação deu certo, a base estava pronta, estaria pronta para a gente seguir com a análise. Última base é análise exploratória de produtos para a base Products Database. Nosso ponto de início sempre foi o mesmo, código.head para ter essa visão geral da base. Temos com o SNU para entender se tinha linhas vazias, células vazias. E a gente chegou no total de 611 células vazias e quantidades totais preenchidas de linhas de 32.951. Então, a gente fez um filtro desses erros para entender e explorar mais do porquê estava vazio essas linhas e para entender como seguir também, se era melhor excluir, se a gente deveria fazer uma análise mais aprofundada. E nesse primeiro momento, a gente entendeu que poderia excluir, porque a gente teria um insumo grande ainda de dados bons pela base e porque não tinha muito sentido a princípio manter esses dados. Fizemos a limpa, verificamos,
ficou sem nenhuma linha vazia a mais e totalizamos mais de 32 mil dados para seguir com a análise. Agora, só para falar um pouco de como está o cruzamento das bases e como a gente pretende seguir para a apresentação final, passo a palavra para o meu grupo. Agradeço desde já por me ouvirem e por assistirem o vídeo, e até a próxima!